Prepare-se para uma história que vai tocar o seu coração de uma forma profunda. O amor de uma mãe é algo tão poderoso que pode atravessar o tempo, a dor e até mesmo os limites entre a vida e a morte. Hoje, você vai conhecer a jornada de Magali, uma mãe que enfrentou a tragédia de perder seu filho Fernando, mas encontrou uma força imensa no amor eterno que os conectava. Esta é uma história de luta, esperança e um laço que nem mesmo a morte conseguiu quebrar. Era o dia 17 de março de 1982, e Magali, já com 9 meses de gravidez, se encontrava sozinha, sem o apoio do pai da criança, que a abandonara durante a gestação. Naquele dia, com algumas dores, ela decidiu procurar um médico. Após alguns exames, o médico entrou na sala com um sorriso no rosto. "Mamãe, o dia chegou. Seu bebê vai nascer hoje", disse ele com entusiasmo. Magali, apesar de tudo, sentiu um misto de ansiedade e alegria. Foi levada para a sala de observação junto com outra mãe, e ali esperou. Horas se passaram, e as enfermeiras finalmente a chamaram. Porém, foi aí que perceberam um erro absurdo: confundiram os nomes. A outra mulher, grávida de apenas 7 meses, estava sendo induzida ao parto, enquanto Magali, a que estava de fato a termo, havia sido deixada de lado. "Mas como isso aconteceu?", perguntou uma enfermeira, surpresa com a confusão. A situação era quase cômica, se não fosse trágica. A mulher de 7 meses estava tomando soro para induzir o parto, enquanto Magali, prestes a dar à luz, esperava pacientemente sem o tratamento adequado. Rapidamente, a equipe corrigiu o erro, e em poucos minutos Magali foi levada para a sala de parto. Foi tudo muito rápido, e logo seu filho veio ao mundo. Um menino lindo, com olhos negros como jabuticabas, pesando cerca de 3,8 quilos. Ela olhou para ele, e a dor do abandono se dissipou ao ver aquele rostinho. "Meu pequeno Fernando Romeu Moreira", murmurou, com o coração transbordando de amor. Enquanto ele crescia, era impossível passar despercebido. Por onde Magali e o pequeno Fernando passavam, todos se encantavam. "Nossa, parece um bebê de comercial, um bebê Johnson", diziam as pessoas. Com o passar dos meses, Fernando continuou a encantar a todos. Aos 4 ou 5 meses, já pesava 8 quilos e era um menino risonho. A alegria de Magali parecia não ter fim até que, de repente, veio o primeiro grande susto. Fernando começou a tossir incessantemente e foi diagnosticado com bronquiolite, precisando ser internado. A dor de ver seu filho em um hospital, doente, era quase insuportável. Certa noite, Magali estava em casa, ansiosa, quando o telefone tocou. O coração dela quase parou. Quando o hospital liga, é porque algo sério aconteceu, pensou, já desesperada. Mas ao chegar lá, encontrou Fernando brincando, como se nada tivesse acontecido. Aquela foi só a primeira batalha vencida. Após 10 dias no hospital, Magali decidiu tirá-lo de lá, contra a opinião de alguns médicos. "Fiz bem em tirá-lo. Ali ele estava exposto a outras doenças", pensou, com a tranquilidade de mãe que confia no seu instinto. Mas a tranquilidade durou pouco. 2 dias depois, Fernando apresentou sinais de sarampo. Ele era um menino forte e, apesar dos sustos, continuava sorridente, como se nada fosse capaz de derrubá-lo. Aos 2 anos, Fernando já chamava seu tio Percival de papai, uma figura que ele via como a substituição do pai que o abandonara antes mesmo de nascer. Chamava sua avó de vovó Tonha, sempre com carinho. Ele era um menino amoroso e encantador, que enchia a casa de alegria. Mas, então, veio o pior dos momentos. Fernando começou a ficar pálido, doente. Exames foram feitos e ele foi encaminhado ao Hospital Menino Jesus. Magali jamais imaginou o que estava por vir. Ao receber os resultados dos exames, a médica olhou para ela com tristeza. "Mãe, seu filho está com leucemia linfática aguda." Magali sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Leucemia? Mas ele é tão pequeno. Como isso pode acontecer?" sussurrou, incrédula. A dor era indescritível, mas Magali decidiu lutar. "Eu vou lutar por ele, vou lutar com toda a minha força, mesmo que eu precise sacrificar a minha própria vida", disse com determinação. E assim começou a batalha mais difícil de sua vida. Foram meses de tratamentos pesados, quimioterapia, radioterapia, transfusões de sangue e injeções diárias. Mesmo assim, Fernando, com apenas 2 anos, continuava brincando e sorrindo, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. Magali, por sua vez, mantinha-se firme,
nunca demonstrando pena, mas sim amor e cuidado. Mamãe, quando eu crescer, vou cuidar de você. Você não vai mais precisar trabalhar, dizia ele, cheio de doçura. Aquilo despedaçava o coração de Magali. Ela sabia que o futuro de seu filho era incerto, mas o tratava como se ele fosse viver para sempre. Cada palavra dele era um bálsamo em meio à dor. No aniversário de 2 anos de Fernando, ela organizou uma pequena festa. Ele, com toda a inocência, dizia: "A Bíblia é minha namorada. Quando eu crescer, vou me casar com ela." Todos riam, mas no fundo, sabiam que o tempo de Fernando era curto. E ele também parecia sentir isso. Com quase 3 anos, começou a falar sobre morte. "Mamãe, eu vou morrer, né?" dizia ele, olhando para ela com aqueles olhos cheios de inocência. Magali chorava. "Não fala isso, meu filho. Não fala. A mamãe não quer que você morra." Mas Fernando insistia, como se tivesse uma sabedoria maior do que a própria idade. Ele sentia que seu tempo estava acabando. No dia seguinte ao seu aniversário de 3 anos, Fernando piorou. Foi transferido para outro hospital, mas naquela noite, Magali teve uma visão. Ela via Fernando em uma UTI, sendo entubado, com os médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. "Ele está lutando, mas algo me diz que está chegando ao fim", pensou, tentando afastar aquela visão. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, a médica esperava na porta. "Perdemos o nosso menino", disse a médica, com lágrimas nos olhos. Magali desmoronou. Sua vida nunca mais seria a mesma. Ela segurou Fernando pela última vez, e enquanto velava, só conseguia ouvir a vozinha dele ecoando em sua cabeça: "Mamãe, eu vou morrer." Os anos passaram, e mesmo com o vazio deixado por Fernando, Magali seguiu. Ela casou-se novamente e teve outros filhos, mas nunca esqueceu seu primeiro amor, seu anjinho. Durante uma cirurgia anos depois, Fernando apareceu para ela em uma visão, levando-a a um jardim de flores perfeitas, sorrindo e a confortando. Ele estava bem, e de certa forma, isso trouxe paz ao coração de Magali. Essa foi mais uma história do canal Relatos de Quem Vive. Curta e compartilhe essa história se você gostou. Até a próxima!